O tema de hoje é um tema muito interessante. É um tema em que abrange a psicologia infantil, que é muito mutável nas épocas respectivas dos anos. Trata-se dos heróis da infância, que são apresentados a essa faixa etária primária como heróis. Realmente, os brinquedos fazem com que as crianças desenvolvam na sua mente, socialmente e psicologicamente, determinadas atitudes que só engrandecer a sua personalidade infantil ou infanto-juvenil, procurando, assim, acertar nos tipos de brinquedos, nos tipos de vivências que aparecem culturalmente nas respectivas sociedades. Os heróis que ficam gravados e perpetuados na memória da criança e posteriormente do adolescente, deixa nele uma razão de ser das coisas culturais que acontecem na humanidade, nos seus respectivos lugares e em determinadas culturas. As revistas infanto-juvenis fazem com que as crianças de determinadas épocas, como por exemplo, da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial e o período de após-guerra por longo tempo, criou na mentalidade da criança a amar os heróis que, com suas aventuras, participaram do teatro da vida, que é as brincadeiras, e que nessas brincadeiras surgem verdadeiros heróis e heroínas que, dentro do mundo interior das crianças, formam um todo que faz com que a sociedade tenha uma característica bem notória dentro das suas perspectivas de vivência. Os heróis infantis, os heróis infanto-juvenis, começando aqui no Brasil, por exemplo, tivemos uma revista chamada O Tico-Tico, que tinha personagens que eram verdadeiros ídolos da meninada daquela época, da década de 30 e da década de 40, que foram Reco-Reco, Bolão e Azeitona, Chiquinho e Benjamin, e assim por diante. E com o advento da Segunda Guerra Mundial, os americanos, que são mestres nessas coisas de influenciar principalmente crianças, fizeram com que a humanidade da época criassem dentro do mundo interior dos meninos e das meninas personagens que marcaram aquela época, a época da Segunda Guerra Mundial, em que os heróis, recordo-me bem, eram Capitão América,
Mary Marvel, Capitão Marvel, Mandrake, Príncipe Submarino, Homem-Bala, Mulher-Bala, Super-Homem e tantos outros, os Falcões, que com as suas participações heróicas em defesa das suas nacionalidades na guerra, fizeram construir na mente da infância da época uma paixão ferrenha pelas aquelas personagens que emolduravam o nosso panorama social, ou melhor, o panorama da guerra e do após-guerra também. Esses vultos tinham a sua participação heróica como grandes militares, como grandes personalidades infanto-juvenis que lutavam, davam o tudo que tinha de seu heroísmo, da sua vaidade, do seu orgulho pelas suas pátrias, com a participação ingente daqueles heróis. O príncipe submarino, na época da guerra, transpondo os mares e descobrindo armamentos secretos no interior dos mares. Aqueles voadores como o Homem-Bala e a Mulher-Bala, Mary Marvel e tantos outros, fizeram com que Capitão América, fizeram com que a nossa criançada criasse dentro do seu espírito, da sua alma, uma ideia de patriotismo, uma ideia de mantedora de grandes perspectivas para uma formação de novas democracias dentro do cenário do mundo. E assim esses heróis contribuíram. No Brasil, poderíamos citar também Xuxá e Tininha, o Pequeno Xerife e tantos outros que chegaram a fazer com que as crianças se deleitassem, se envolvessem naquelas suas paixões infanto-juvenis para com que sua pátria não fosse molestada por outras nações. E assim, os heróis infanto-juvenis davam suas colaborações, não somente no setor de heroísmo bélico, no heroísmo da guerra, mas também o heroísmo com outras atitudes heróicas naquela época, como, por exemplo, Tarzan e sua companheira Jeanne, que dentro das selvas da Ásia e da África fizeram coisas retumbantes com esse relacionamento, com essa formação entre o homem, o ser humano e o animal selvagem, ser conhecido pela criançada. Era Tarzan que, com o jeito de saber tratar com os animais e a própria natureza, na época, fizeram verdadeiros heróis, criando costumes dentro das selvas que só fizeram alimentar a mente infantil de que até mesmo dentro das selvas existiam pessoas que, colaborando com suas colaborações, com suas maneiras de agir com o meio ambiente, fizeram e se tornaram verdadeiros heróis da criançada daquela época. E essas revistinhas, como eu já citei, Vida Infantil e Vida Juvenil,
fizeram com que esses heróis, como o príncipe submarino, repito eu, como Mandrake, com suas mágicas que só faziam formar atitudes bacanas, atitudes bonitas, atitudes em que o espírito humano dava uma demonstração através da criança de grandes perspectivas para que o homem do futuro fossem homens que soubessem defender os princípios melhores para a sua existência. Os princípios de zelar pelo ambiente, de zelar pelo seu semelhante, de zelar pela sua família, de zelar pelas suas nações. E assim, as brincadeiras infanto-juvenis daquelas épocas fez com que a criançada também se tornassem verdadeiros heróis, também como eles. Crianças que hoje o futuro delas dependeu também muito daquele ambiente de verdadeira aproximação entre o homem e a natureza, entre o homem e os seus vários espíritos, nas suas várias culturas, dentro de uma guerra dramática, que foi aquela guerra segunda que existiu na humanidade. Hoje estou passando isso para vocês, para que vocês se lembrem que existiu uma época muito maravilhosa, de formação da infância e da juventude, para que os países, com esses ensinamentos, com esses moldes de serem tratados, fizeram da humanidade grandes vultos que cooperaram mitologicamente e colaboraram também nas brincadeiras para que o mundo de hoje seja esse mundo de paz, de tranquilidade. As guerras, as desavenças, os erros humanos eram sensivelmente condenados e os heróis lutavam para que nada de ruim acontecesse. E graças àquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis, incutindo na mente das crianças, fizeram com que as mesmas se tornassem, hoje no mundo contemporâneo, no mundo odierno, verdadeiros cidadãos, que não querendo guerras, não querendo desafetos entre os seres humanos, e sim a aglomeração para completarem as obras do Deus que nos fez com tanta galhardia, com tanta esperança. E essa esperança foi ornada nos princípios dessa época, com o mito das brincadeiras, de heróis, defendendo seus princípios, suas vidas, e fizeram com que as nações se firmassem mais no conceito internacional das nações como verdadeiras potências democráticas do mundo odierno, do mundo contemporâneo. Muito obrigado.